Existe alguma palavra que você não deve falar? Por exemplo, tem coisa, por exemplo, quando você vai conhecer quando você vai conhecer uma mulher, um exemplo, no caso, um cara querer conhecer uma mulher para tentar conquistar a mulher. Isso, no meu ponto de vista. O que você não deve fazer para você não conquistar esta mulher? Ficar fazendo muita pergunta para ela. Ah, sim, um bom vendedor é aquele que ouve mais. É uma boa analogia, o que você faz, o que você ganha, o que... Você não tem que fazer pergunta quando você quer conquistar uma pessoa. Você tem que falar coisa entendeu? Se você tá numa fila, ela também tá numa fila, você tem que falar, caramba, será que vai chover? Essa coisa, você tem que falar, vem cá, qual o seu nome? De onde você veio? Como é que você não sei... Entendeu? Porque eu tô falando isso em termos de conquistar uma pessoa. A gente o que você vende... tem que falar, o que você não tem que falar quando você tá vendendo. De repente, às vezes você fala uma coisa e fala, caramba, perdi a venda aí. Ou então você fala uma coisa e fala, vou ganhar a venda. A gente compra de quem a gente se conecta, né? Então, se eu me conecto contigo, se eu me conecto com o cliente, fica muito mais fácil eu conseguir convencer ele de comprar alguma coisa, né? Então, esse lado humano, ele é muito mais forte do que qualquer técnica de venda. Agora, claro, existe uma técnica nessa conexão, né? Então, de fato, é resolver o problema do cliente, se conectar com ele e entender que o seu produto vai resolver aquele problema, aquilo que ele está almejando. Né? Então, essa conexão realmente é o que é o primordial, é o que faz a gente conseguir fazer aquela venda. Na minha opinião, né? Existem palavras-chave, claro, que você não deve usar em técnica de venda, digamos assim, mas a sinceridade é sempre o primordial. Eu já deixei de vender muita coisa que eu sabia que eu conseguiria vender, mas porque eu entendi que não era aquele momento. Porque daí depois o cliente vai ficar frustrado. Ou porque não vai funcionar, ou porque não vai dar certo. Porque e aí aí ele vai você acabar não não comprando de novo. Você não tá sendo um vendedor, aí você tá sendo um trambiqueiro. Sim, a gente tá Você não tá sendo... Você tá empurrando, aquilo, né? você tá fazendo uma coisa fora da lei, né? Tipo, você tá empurrando um produto falso, uma coisa... Como é que funciona uma falsa realidade. A sua mentoria? Por exemplo, se alguém estiver nos vendo agora e falar assim, caramba, eu preciso... dar um toque na minha vida, eu preciso mudar a minha vida. Ou eu preciso incrementar o meu negócio. Incrementar a minha parada. Como é que a pessoa ela se conecta com você? Como funciona isso? Você faz palestra pelo Brasil todo, você faz palestra online, você traz essa pessoa para você num bate-papo de quanto tempo? Como é que funciona essa... A gente tem vários módulos, né, de mentoria. O principal, a gente vê todo o processo comercial que a pessoa já tem. No caso, já tem uma empresa, já tem uma loja, já tô aqui com uma operação. A gente entende a operação daquela pessoa, desde a captação daquele lead, né? Como você consegue buscar cliente, por onde que o cliente chega na sua empresa, como funciona isso, como é o seu pós-venda, como é a experiência do cliente depois, porque isso acontece muito, né? Muitas empresas só se preocupam em vender, e aí só tem cliente novo, mas esquecem que aquela base de cliente que elas têm, eu vou dar um exemplo. Hoje, 30%, 40% do faturamento que a gente tem na minha agência de viagens, na Wise, vem de clientes que já estão com a gente, clientes que já compram com a gente. E algumas empresas não percebem isso. Então, a gente vê todo o processo comercial que aquela empresa já tem, e dentro daquele processo, a gente vai montar um novo processo comercial. E aí passa desde uma técnica de posicionamento, então colocar aquela pessoa como autoridade. Então, hoje, por exemplo, se você procurar meu nome no Google com viagem ou algo assim, você vai ver que eu tenho uma autoridade em relação a isso. Então, a gente vai construir essa imagem. Eu vendo, sei lá, camiseta, né? Vamos construir, o João vai ser o cara da camiseta. Vou construir que o João seja autoridade no Brasil no assunto de camiseta, né? Até como ele vai pegar esse cliente, como vai chegar esse lead, depois como vai ser a experiência do cliente, que é muito importante, né? Então, não é só vender e tchau, né? Tem toda a questão de recompra, de fidelizar aquele cliente, transformar aquele cliente em fã. Então, eu brinco que a gente entra em modo de guerra na empresa da pessoa, né? Como se eu fosse realmente um gerente comercial ali, de fato, acompanhando ali mês a mês. Então, desde o começo, uma revolução ali na empresa da pessoa mesmo, para fazer com que ela dobre o faturamento, que ela consiga vender mais e conseguir reproduzir aquilo em qualquer produto, em qualquer serviço, qualquer segmento. Como é que você começou na tua agência? A tua agência hoje ela tá voando alto. Você considera hoje a tua agência top 1, top 2, top 3? Como é que é o nome da tua agência de viagem? Hoje a Wise Viagens... Wise. É o Covid. Não, brother, porra... É que ele já falou 1000 vezes, eu acho. Falou 1000 vezes, meu irmão.
É que ele quer que eu venda mais, entendeu? Wise! Ué, ele fala da agência dele, meu irmão. Porra, você sabe quantas agências eu conheço? De viagem? Ai, meu Deus. Nenhuma, pô. Nem vovó Estela Barros? Não, Estela Barros eu me lembro. Estela Barros foi uma que marcou a gente no negócio da viagem para os Estados Unidos. Foi a única que eu conheci, pô. Porque, pô. Agora, Até esqueci a pergunta. Qual que era a pergunta? eu também esqueci a pergunta também. Não, ele tava perguntando pra você que se é o teu primeiro... Não, a Wise tá voando, o seu primeiro tá em top. A tua agência tá voando, bababá. Qual foi seu método para você levantar esse tipo de voo, né? Qual foi o seu diferencial da sua agência para as outras agências, já que você hoje está bem sucedido e tal? O que você faz? Você dá o quê? A pessoa vai fazer uma excursão, aí você fala, olha, eu vou dar o guarda-chuva para todo mundo de graça. Você vai fazer uma excursão, olha, vai ter sorvete lá de graça, sacou? Então, qual o atrativo que você tem para eu comprar na tua agência e não comprar na agência A, B, C ou D? Tudo que eu faço, independente se é na agência ou se não é, tudo que eu vou fazer, eu olho pelo olhar do cliente. Então, se eu fosse um cliente, como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria que fosse esse produto. E foi assim que eu comecei. Então, tudo que a gente faz, desde a captação do lead que a gente tem, até o nosso pós-venda, é dessa forma. Como eu, como cliente, gostaria de ser atendido. Então, hoje, por exemplo, eu cobro muito mais do meu time de pós-venda, do meu time de assessoria ao cliente, que trabalha com aquele cliente que já comprou, que a gente já fidelizou, do que do time de vendas. Porque eu entendo que aquele cliente que já comprou, ele é muito mais importante do que aquele cliente que está entrando. Porque ele já confiou em mim. É importante que ele volte. E que eu consiga faturar mais ainda com aquele cliente que está ali. Né? Então, eu faço essa experiência dele ser a melhor possível do que aquele cliente que está entrando. Mas tudo que a gente faz, Serginho, é muito bem pensado, muito bem planejado. Tudo. Desde um post no Instagram, até um script de WhatsApp que a gente manda, até um checklist que a gente faz antes do voo. Né? A maioria das agências, o que elas fazem? Elas vão te vender a passagem aérea, vão fazer o teu check-in ali online, vão te mandar e tchau. Né? Qual foi a minha primeira preocupação? O que eu percebi quando eu morava fora? Muitas pessoas vão fazer a sua viagem internacional e elas não sabem o que fazer. Elas chegam no aeroporto e ficam perdidas. Né? Principalmente ali os marinheiros de primeira viagem e tal. Primeira coisa que eu fiz, uma mentoria de 10 vídeos. Eu fui no aeroporto, fiz viagens, fiz uma mentoria de 10 vídeos gratuita para mostrar para os nossos clientes. Como viajar? Cheguei no aeroporto, o que eu faço? Tem vídeo nosso explicando. Minha mala, o que posso levar, o que eu não posso levar, como que eu arrumo a mala. Legal. Tudo isso a gente tem. A gente tem e-book sobre imigração. Cheguei na frente do oficial de imigração nos Estados Unidos, na Europa. O que eu falo? Que documento que eu tenho que ter? Então é muito além de vender uma passagem. E isso com o mesmo preço que você vê na internet. Então não é mais caro por isso. Né? Então a gente consegue ter o mesmo preço, a gente compete igual com o que se vê na internet, por exemplo, e tem toda essa assessoria. Você tem ali uma assessoria 24 horas pelo WhatsApp, você sempre vai ter alguém ali de plantão 24 horas por dia durante a viagem. Então a gente tem esse diferencial que é algo bem bacana, que eu pelo menos desconheço qualquer agência no Brasil que tenha isso. E é interessante que a nossa equipe é bem enxuta. A gente tem aí 9 pessoas hoje trabalhando com a gente. E mesmo assim a gente está entre aí uma das principais agências de viagens internacionais do Brasil. Atendendo grandes players, a gente atende... Como é que é o nome da agência? Wise! Eu vou te mandar um boné. Essa eu perguntei de sacanagem agora. Wise! O que quer dizer wise? O que quer dizer wise? Wise quer dizer sábio, em inglês. Sábio. Então, sábio.